Essa aula é muito simples, tá? Muito tranquilo. A gente vai falar, tá, de uma classe de aumentos do grupo Nematode, tá? Nematode são vermes, tá, em formato cilíndrico ou em formato ovoide, tá bom? Eles são achatados, tá? Esses vermes que vão ocasionar uma doença que a gente chama de larva migrans cutânea, também chamado muito como bicho geográfico, tá? Eles são pertencentes a esse grupo de aumentos, tá? A classe Nematode. Esses aumentos, tá? Especificamente desse tipo que a gente vai estudar, eles são geotrópicos. O que é isso? Eles têm muita afinidade com o solo, tá? Então, o modo ali de vida dele, né? Eles eclodem ali, para eles precisarem eclodir, né? Romper ali o seu ovo, eles necessitam ali do solo para sobreviver. Por isso que é um dos fatores de contaminação é quando, principalmente a criança, quando ela brinca ali com areia, tá? Então isso é muito chamado de bicho geográfico. Não sei se tu já ouviu falar, tá? De bicho geográfico, né? Feito Ou como se fosse uma espécie de mapa na pele, né? isso aí, por isso tem esse nome. Ou também chamado de bicho de praia. Bicho de praia ou bicho de areia, né? Então, o que que a gente tem que entender? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: essa classe de aumentos, tá? Então, isso é importante. Quando a gente fala de aumento, a Uhum. gente sabe que a gente tem as classes, né? Então, a gente tem a classe de plateumintos, a gente tem a classe trematode, que é aquela que a gente estava falando dos moluscos, aquela que ocasiona a esquistossomose, aquela que ocasiona a. Como é que é o nome da última doença? Agora que me falei aqui a memória. A, a faciolise, né? Que a gente chama de fasciólise hepática, né? Estava esquecendo aqui o nome. Então são classes aqui tremátodes, né? São eumintos que vão parasitar moluscos. Né? Então eles precisam daquele ambiente ali aquático e também daquele ambiente terrestre. E já essa classe não, né? Eles têm essa classe por causa da sua morfologia, tá? E o que a gente vai ver no próximo slide é o seguinte, que essa morfologia dele, na parte superior, né, ali na cabeça dele, ele tem duas cutículas. Essas cutículas são ganchos que vão se fixar na pele do indivíduo ou no estômago do indivíduo, e essas cutículas elas começam a fazer perfurações nesse indivíduo. Tudo bem? Tranquilo? Uhum. Essas Sim. geralmente é um par de dentes, né, entre aspas, são um par de cutículas ou ventosas, e em alguns casos pode ter medialmente, ou seja, formando ali basicamente 2 a 3 pares de cutícula, tá? Isso facilita a perfuração desse aumento na parede ali do intestino do indivíduo. Isso provoca várias consequências nele. Uma das, né, se esse verme ali ele foi, né, inoculado através da via oral, né, onde a gente vai ter a larva micrans visceral, tá? A visceral é porque ele foi inoculado, ele foi ingerido. Tudo bem? Tranquilo? Tá dando para pegar? Tá, Sim. tá entendendo direitinho? Beleza. Quando ele entra ali no duodeno, né, o duodeno não, quando ele entra ali no estômago do indivíduo, o que que acontece? O estômago daquele indivíduo, ele apresenta microvilosidades, né? Para que que servem essas microvilosidades? Elas servem para fazer o processo de quê? De digestão. O processo que a gente chama de catabolismo. O que que é catabolizar? É quebrar. Quando a gente come o alimento, aquele alimento, obviamente, ele vai ser triturado, ele vai sofrer por processos enzimáticos na boca, depois ele vai passar pelo esôfago, do esôfago ele entra ali no estômago, e no nosso estômago ele tem ali nas pregas, né, estomacais, microvilosidades que facilita ali o processo de digestão, de absorção dos alimentos. Então, como esse tipo de aumento, ele é um aumento microscópico, o que que acontece? Ele se localiza nessas microvelocidades, ele faz perfuração naquele local, essa perfuração faz com que eu venha a ter a alteração nessas microvelocidades, isso dificulta a absorção, tá?
E como a gente sabe que o estômago, né, um dos alimentos que ele mais absorve é a proteína, né, no estômago é o que mais o que ele mais vai absorver é a proteína no estômago. E como esse Uhum. estômago está sofrendo uma alteração por esse tipo de parasita, o que acontece com esse indivíduo? Ele tem uma deficiência de absorver proteína, ok? E aí o que vai acontecer com ele? Ele vai ter uma coisa que a gente chama de hipoproteína, né? O que seria essa hipoproteína? Significa o quê? Deficiência ou diminuição de proteína o quê? No sangue, tá? Isso vai gerar posteriormente um quadro de anorexia no indivíduo. Tudo bem? Tranquilo? Anorexia. Isso, anorexia pode se desenvolver, tá? Pela anormalidade das microvilosidades, tá bom? Uhum. Ai, tá dando para entender direitinho? Sim. Né? Só a nível de conhecimento, tá? Esse aumento que eu estou falando, ele é da classe, desculpa, ele é da classe ancilostoma, tá? Onde vai desenvolver a ansiostolise no indivíduo. Tudo bem? É um tipo de classe de aumento que a gente chama de ancilostoma duodenale. É o nome desse aumento que eu estou falando para você, tá? E ele vai provocar larva migrans visceral. Tudo bem, Maico? Tranquilo? Uhum. Tá? Esse é o que vai se desenvolver na área visceral. O que vai se desenvolver na pele, o próprio nome já está falando para você. A gente vai ter a cutânea, tudo bem? Aonde vai ter um outro tipo, é da mesma classe, só que tem um outro tipo de aumento que vai se desenvolver esse bicho geográfico. Ok? Tranquilo? Tá de Ok. boa? Tá? Eu estou explicando os dois por quê? Porque como os dois são do mesmo gênero, então automaticamente quando eu explico um, eu estou explicando o outro também, tá? Então, Uhum. continuando nesse para finalizar, para só ter nesse momento como encerrado, e aí eu volto para cá. Além desse quadro de anorexia, o que vai provocar no indivíduo? Ele também vai provocar um quadro de hemorragia, ele vai provocar um quadro de intrahemorragia. O que é uma intrahemorragia? Uma hemorragia interna. E essa hemorragia interna ela vai ser provocada onde? No intestino do indivíduo. Tudo bem? Especificamente ali o estômago, né? Não Uhum. é o intestino, é o estômago. E também ali no duodeno, por isso que tem o nome de duodenale. Tudo bem? É... Sim, Oi, pode falar. esses dois sintomas, no caso, né? Uhum. Ele podem causar um mediante o outro, no caso, primeiro a anorexia e depois essa hemorragia interna, ou ele pode ter um ou outro. Sim, entendi. Em alguns casos, a anorexia ela vai se desenvolver por isso, tá? Mas essa hemorragia interna ela não precisa acompanhar essa anorexia. Tudo bem? Assim. Foi essa a pergunta, não foi? Aham. Tá. Necessariamente não precisa acompanhar não, tá? O que acontece é que de uma forma mais progressiva, porque o que acontece? A fêmea desse tipo de aumento, ela põe por dia 900 ovos, tá? Meu A Deus. fêmea por dia. Então, quando o indivíduo ele está num quadro de parasitemia, ou seja, quando ele tem uma carga muito grande de parasita no sangue, a gente vai entender que ele está com uma infestação. E isso Aham. aumenta, né, o que? O sinal e sintoma dele. Então, por isso que pode progredir, tá? Mas isso ali vai depender da carga parasitária e do indivíduo ali que está contaminado. Tudo bem? Pode acontecer com esse indivíduo, perdão, pode acontecer com esse indivíduo a mesma coisa que acontece quando se tem a tenha, no caso, ter essa explosão, né, de ovos dentro, para espalhar para qualquer parte do corpo e mesmo assim ser assintomático. Ele é assintomático, só que a diferença da tênia é o seguinte, a tênia, tá, que vai provocar ali a teníase ou a cistercercose, se for a tênia Aham. solum, né, no homem, né? O que acontece é o seguinte, a Sim. tênia, a morfologia dela é diferente do ancilostoma duodenáleo, que provoca larva migrans visceral, ou o ancilostoma Uhum. brasiliense, ou a ancilostoma caninum, que vai provocar o bicho geográfico.
A diferença é que na teníase, da teníase não, minto, a diferença é que da tênia, ela carrega os seus ovos numa estrutura, geralmente quadricular, que a gente chama de próglode. Né? Ali a gente tem o outro óvulo, né? A reprodução é assexuada, diferentemente dessa que a reprodução vai se tornar sexuada, então são as diferenças. Né? E dentro de cada plógote eu tenho mais de 1000 ovos. Tanto é que essas plógotes, né, elas vão se soltar. Né? Quando tem um tamanho muito grande, elas se soltam e elas ficam ali nas fezes daquele animal ou daquele homem. Né? Já nesse Uhum. caso, não. O que acontece é que o que acontece, eu vou ter de fato ovo naquele local. Por quê? As tênias, eu mandei até um slide para vocês, eu mandei, e agora eu estou falando aqui, é que a gente não tem de fato ovo. A gente chama de ovo para ficar fácil quando a gente for denominar a estrutura. Mas que a tênia tem é um embrião, tá? Em cada plógote ela tem um embrião. E aquele embrião ali, quando ele vai fazer o processo de germinação, aquele embrião, né? Aquela cápsula ali que envolve aquele, abre aspas, aquele feto, né? O que que acontece? Ela se rompe e ali eu tenho um desenvolvimento ali daquele cistercoide. Tudo bem? Essa é a diferença entre um e Uhum. outro. E a diferença também é que nesse caso dessa larva migrans, né, visceral ou cutânea, o tratamento é muito mais fácil, tá? O tratamento é fácil da gente tratar, né? A diferença tá é que quando eu tenho um indivíduo que ele não tem um bom conhecimento, né, uma boa educação sanitária e o local é carente de tratamento médico, aquilo ali pode se agravar. É o que eu vou falar agora para gente. Por exemplo, Uhum. a da larva visceral, né, não é desse caso nesse slide que está aparecendo aqui não. A da larva visceral, uma das complicações é que como ele tem várias cutículas, né, isso provoca o quê? Provoca a perfuração. Essas larvas, elas entram na circulação sanguínea, elas vão até o pulmão, tá? E aí a grande importância da gente saber por que, que ela quer migrar até o pulmão. Elas migram até o pulmão porque elas são helmintos aeróbicos. Então elas necessitam de oxigênio para fazer a sua reprodução. Tudo bem? E isso também se Uhum. dá, aí eu estou fazendo um hiperlink. Isso também se dá que esses helmintos, tanto a que provoca a cutânea como a que provoca a visceral, elas se encontram nas fezes de cães e gatos. E geralmente o terreno que eu falo é o solo, né, o local. Tem que ser um local areoso, né, ou áreo argiloso, ou seja, a área Uhum. que tem areia, a área que é um ambiente úmido, que tem argila, é um ambiente ali adequado, por quê? Porque ali há uma boa ventilação. E essa ventilação faz com que eles venham captar o oxigênio para fazer o seu processo de reprodução. Tudo bem? Então, como eles precisam de oxigênio, né, para fazer o seu processo de reprodução, eles migram até o pulmão do indivíduo, tá? Estou falando visceral. Eles migrando no pulmão do indivíduo, o que que acontece? Esse indivíduo ele começa a apresentar tosse, tá? Esse indivíduo ele vai ter uma eosinofilia. O que é uma eosinofilia? É o aumento dos eosinófilos no sangue, tá? Eosinófilos são células que elas só se encontram aumentadas quando tem uma infecção por parasita, ok? Tranquilo? E o terceiro local, o terceiro fator, perdão, é que quando esse paciente ele vai escarrar, né, quando ele vai tossir, ele solta no seu escarro essas larvas pela boca, tá? Isso é uma tríade, né, três, que a gente chama de síndrome de Laufer, né? Síndrome de Laufer é uma síndrome pulmonar, isso é importante você saber, que ela só vai ser desencadeada quando há presença de helmintos no pulmão, tá? Então é uma síndrome que só é desencadeada quando o indivíduo está infectado por helmintos, por parasitas. Fora isso, esse indivíduo não apresenta esse tipo de síndrome. Tudo bem? Tranquilo? Agora, Uhum. obviamente, esse indivíduo ele pode, né, ter um agravamento da região pulmonar? Com certeza. Né? Conforme ele vai crescendo, a característica dele é de fazer várias
várias bifurcações naquele tecido, aquilo ali, aquele camarada, ele vai tendo um comprometimento pulmonar. E o problema todo qual é? É que o pulmão ele está conectado com o coração. Então isso pode migrar ao coração. Então pode haver presença de larvas nessa região, né? E há casos também que a gente pode ter presença de larvas no fígado, tá? Agora lembrando que esses dois aumentos, tá? Tanto a larva migrans cutânea como a larva migrans visceral, o homem é um hospedeiro acidental, ok? Porque o hospedeiro mesmo dele são os cães e os gatos, tá? A saber que o gato ele é mais transmissor do que o cão. E a pergunta é o porquê. Porque geralmente, né, em área areosa, né, arenosa, geralmente a gente tem mais a presença de gatos do que cães. Então, com isso, aumenta o quê? A prevalência de contaminação por esse tipo de animal. Tudo bem? Sim, sim. É Oi, pode falar. regra, é, é regra ter argila. Oi? Você falou a questão do lugar arenoso, né? Sim, Com a presença de argila por conta da circulação do oxigênio. sim. Se é regra ter argila Não, não é regra para essa. ter. Não, a argila não. O que é regra é a gente ter a presença ali de areia, né? Então, áreas ali que tem grande concentração de areia, né? Área ali arenosa, isso ali aumenta ali a ventilação daquele aumento, tá? Porque é a porosidade, né? Então, isso aumenta ali Uhum, a respiração dele. Por isso que ele é chamado de bicho de praia, né? Praia tem aqui grande quantidade de areia. Agora, é válido uhum, lembrar o seguinte, tá? Isso é importante. Isso quem fala é aquele livro de parasitologia médica. É uma praia, tá? Aonde tem ali a penetração, né? O contato com a água do mar, aquele local ali não favorece a sobrevida desse tipo de parasita, ok? Por quê? Porque a água do mar é um ambiente salínico. Eu tenho grande concentração de sal ali e isso não favorece a uhum, multiplicação dele. Por quê? Porque a temperatura, tá? Em primeiro lugar, ele tem que estar no ambiente úmido, tá? A temperatura ela tem que estar de 20 a 30 graus, ok? E tem que ter tem que ter um uhum, pH ali tranquilo para fazer o processo ali de reprodução dele. Quando eu tenho uma água no mar com grande concentração ali, abre aspas, de sal, isso torna aquele local ali inóspito para ele, tá? Então, quando a gente fala de bicho entre aspas, bicho de praia, não é que você vai ali na praia ali, e, pô, você pisou ali na areia, pronto, peguei o verme, ai meu Deus, estou contaminado. Não é isso, né? Mas eu tenho uma área ali com concentração ali de areia, a área ali que tem cães e gatos, a prevalência de me contaminar é muito grande. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Então tranquilo. isso é importante. Tanto é que agora a gente sabe, né? A gente vai estudando ali pouquinho em pouquinho, hoje em dia a nossa cabeça muda. Então até aqui em parquinho, não deixa, quando tem criança mexendo ali com areia, não deixa nem entrar nem cão nem gato. Por quê? Porque são ali determinados hospedeiros que levam esses tipos de parasita a contaminar aquelas crianças. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso é importante a gente saber. Só contamina a criança? Obviamente que não. O homem, né, ou seja, o indivíduo adulto também é contaminado, tá? Mas nessas localidades assim, de creches, de parques infantis, a criança ela tem uma prevalência muito alta do que o adulto, tá? Nesses locais, Uhum, tá ok? Deixa eu me lembrar, tá? Então, outra situação também da larva migrans visceral é que, em alguns casos, ela pode, né, quando ela atinge a circulação sanguínea, ela pode ir até o globo ocular, aonde vai se desenvolver a larva migrans ocular, tá? Então, é o mesmo processo como é que se diz? De ciclo biológico, né? Só que o que a gente uhum, tem que entender é o seguinte: o ciclo biológico do ancilostoma, né, seja do Odenale, que provoca a visceral, ou seja a brasiliense e a canino, que provoca a cutânea, todos dois, o hospedeiro definitivo deles são os cães ou
os gatos, tá? O ciclo dele é monoxeno, ou seja, ele precisa apenas de um único indivíduo para fazer o seu ciclo biológico. Ele não precisa de hospedeiro definitivo nem intermediário. O que acontece é que no homem, quando ele se encontra ali naquela região contaminada, ele acaba sendo um hospedeiro infectante, que a gente chama de hospedeiro acidental. Tudo bem? Tranquilo? Tá dando para entender o que eu tô Sim. falando? Assim. Tá. Deixa eu me lembrar aqui rapidinho. Tá, lembrei. O que acontece veja bem, se você vê, né, eu estou falando que as larvas, né, que provocam bicho geográfico, elas são causadas por larvas de estágio 3. O que significa isso, larva de estágio 3? Né? A explicação que eu vou falar para você, né, eu estou tanto falando de uma como eu estou falando da outra, tá bom? O que vai acontecer é o seguinte, o ciclo biológico dele, tá? Ou seja, onde ele vai se reproduzir por completo, são nos animais. Tudo bem? Tá dando para mim entender? Uhum. Tá, eu estou fazendo um resumo. Calma que eu vou separar quem é quem. Então, de uma forma, um resumão, o ciclo dele total é ali nos animais, né? Felinos e caninos. Então, o que vai acontecer? Eu tenho ali a forma dele, né, em ovo. Aquela forma ali de ovo, eu tenho a presença das larvas. Essas larvas a gente chama de larva 1, né? Ou a gente pode chamar de rabitoide, né? O nome dela, né, que a gente chama de ovo. Esse ovo tem aquela larva germinando e aquele ovo, né, quando ele é exposto ao ambiente, aquele ovo ali ele eclode. O que é eclodir? Ele explode, explodindo da primeira larva, né? Essa primeira larva a gente chama de L1, né? Qual é a característica dessa L1, né? Ou seja, dessa primeira larva? A característica dela a gente chama de rabitoide porque o seu esôfago, né? Ele é como se fosse uma espiral, ele é bem curto. Essa forma ela não é uma forma infectante, tá? O que é uma forma não infectante? Ela não tem a capacidade, se eu estou falando ambiente, ela não tem a capacidade de conseguir perfurar a pele do indivíduo, onde se dá o meio de penetração desses dois tipos de espécie, tá? E o que vai acontecer? No momento que essa larva, né, essa L1, ela tem o contato ali com o oxigênio, ela sofre uma mutação e ela passa desse primeiro estágio, ou seja, desse L1, ele passa para L2, tá? Esse L2, né, que é um aumento, né, um pouco maior, né, se comparado com o primeiro estágio, e automaticamente ele já se torna a L3, ou seja, o terceiro estágio larvário. Esse estágio de L3 é um estágio infectante, aonde o esôfago dele, em vez de ser em formato de espiral, ele torna-se longo, tá? E isso é interessante por quê? Porque essas cutículas que ele tem, né, esses dentes, né, é importante porque isso vai favorecer o que? A penetração desse aumento, tanto na pele como no tecido, seja digestivo, pulmonar ou hepático. Tudo bem? Tranquilo? Essa forma, né, infectante, ela que causa penetração no indivíduo. Só para a gente ter uma noção, tá? Esse processo do ovo até a eclosão dele se transformar em L1, até o estágio 3, isso demora em média 7 dias aproximadamente. Tudo bem? Sim, são 7 dias aproximadamente. Agora, como eu tenho ali a presença ali de outros cães naquele local, aqueles cães ali de se alimentam ali, né, de matos, enfim, eles sofrem a contaminação, né, daquele bicho e ali, infelizmente, eles se tornam ali vetores, né, desse tipo de parasita. Né? Se eu tenho ali algum indivíduo brincando ali naquele local ou em contato com aquele local que tem aqueles aumentos, infelizmente ele acaba ali se contaminando. Tudo bem? Tranquilo? Show? A infestação, então, no L3 fica sendo bem mais rápido, né? Sim. Entendi. Sim. 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 Porque Né? dentro de 7 dias já eclode. Sim. Meu Sim, sim. Deus. A diferença é que o hospedeiro dele é o cão e o gato. Essa é a diferença. Uhum. Né? A gente vai ser o de forma acidental.
E aí que mora a divergência. Porque o que, que acontece? Se naquele ambiente ali onde a gente tem felino e canídeo, né? O homem ele vier se alimentar, né, de algum alimento ali contaminado, ele ingere aquela água ali contaminada, não aquele alimento contaminado, esse tipo de aumento, ele entra em contato com a mucosa estomacal e aí vai desenvolver todos esses sinais e sintomas que eu acabei de falar para você, ok? O aumento que Uhum. provoca esse a gente chama de ancilostoma duodenale, tudo bem? Mas a gente também tem outras espécies de aumentos que vão parasitar esses cães e gatos. Tranquilo? Show? Uhum. Tá? Agora, existe também um outro tipo de penetração nesses aumentos no homem, tá? Então, o que que acontece? Todo esse ciclo que eu falei para você, tá? Essas L3, em algumas situações, né? Como é que ela penetra ali no indivíduo? Existem alguns tipos de larvas que elas vão penetrar, elas vão infectar um indivíduo fazendo a penetração na pele. Por isso que tem esse nome de cutânea. Tá? As espécies que vão provocar isso, mais uma vez, é a Ancylostoma brasiliense. A gente tem também a Ancylostoma canino. São as duas espécies principais no Brasil. As demais que você está Uhum. observando aqui, elas se dão em outras regiões do mundo. Uma delas é ali a parte da Ásia. Tá? Peru também tem. Então, o que, que vai acontecer? Essas duas espécies, né, mais encontradas aqui no Brasil, elas perfuram a pele do indivíduo, tá? Os locais ali de penetração, a gente tem os pés, a gente tem as mãos, tá? São os locais ali onde a gente tem a maior contaminação, tá? Tem outras áreas, mas eu não estou me lembrando aqui. E o que, que vai acontecer? O processo de penetração desse aumento demora de 5 a 10 minutos para fazer a penetração dele na pele, tá? E o que, que acontece? Esses aumentos, tá? A maioria deles, quando eles penetram na pele do indivíduo, eles morrem porque a pele ela tem as barreiras, a pele ela tem um número muito grande ali de queratina, de colágeno, de camadas tegumentares, que isso impossibilita a penetração desse aumento. Então, por isso que alguns deles eles ficam na região o quê? Da pele. E quando eles ficam na região ali da pele, o que, que eles vão fazer? Com suas cutículas, né, com seus pseudópodes, com as suas ventosas ventrais, né, e dorsais, eles vão fazendo perfurações nessa pele. Essas perfurações nessa pele, o que, que elas vão provocar? Né? Aqui, ó, tá uma imagem aqui bem melhor para a gente ver. Elas vão provocar o quê? Elas vão provocar aberturas naquela região. Isso leva a um quadro grande de inflamação, né, dessa parte tegumentar. Há uma presença muito grande de células inflamatórias, principalmente os eosinófilos, e isso vai fazendo o quê? Um desenho, né, por onde passa esse aumento. Esse desenho é como se fosse um mapa, constituindo ali o nome que a gente chama de bicho geográfico. Tudo bem? Tranquilo? Uhum. Show? Qual é a consequência? A consequência é que... Ah, tá bem aqui, ó. Deixa eu passar aqui pra gente aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é a região ventral e essa aqui é a região dorsal, tá? Aqui, ó, as cutículas que ele tem, né? Esses Uhum. pseudópodes aqui. Essa é a espécie brasiliense, a espécie canino. Essas duas aqui, essa em rosa e essa aqui em preto e branco, são as que vão provocar o bicho geográfico, ou a larva amigos cutânea. E essa aqui do Odenale é que vai provocar a forma visceral, tá? Então, retornando aqui o que eu estava falando, elas perfuram, isso provoca ali um quadro inflamatório. Esse quadro inflamatório, o que, que faz ali naquela pele? Provoca eritema. O que, que é eritema? Vermelhidão. Isso provoca um pluridro, né? Por isso que também é chamado de síndrome da larva plurídrica ou
serpentigiosa, né? Que é como se fosse uma serpente ali naquela pele ali daquele indivíduo. Isso provoca uma coceira muito intensa. Geralmente essa coceira dá-se à noite. E por a coceira ser tão intensa nesse indivíduo, isso provoca a insônia dele. Tudo bem? Tranquilo? Sim, uma coceira muito grande que ele dá. Vamos lá. Além dessa complicação que é a coceira intensa noturna, essas larvas elas também podem acabar se alojando no tecido muscular esquelético. Olha a complicação. E isso aí o que que faz? Faz com que o paciente venha a ter uma dormência na musculatura. Essa dormência ela pode ficar de 4 a 8 meses. Tá? Por que esse tempo? Porque essas formas larvárias elas irão conseguir sair dessa região penetrando em outras. Muitas delas voltam ali à parte tegumentar. Outras, né, elas podem atingir outros órgãos, que eu vou falar agora pra gente. Tudo bem? Mas aí Tranquilo? tem um tempo determinado, né? Não entendi. Assim, tem um tempo, né, até atingir o tecido. Ai, esqueci o nome. Pode Que é a falar. palavra que você falou. O tecido. Esquelético? Músculo Isso, esquelético. isso. Isso. Tem. Vai ter um período, né? Pra, se soltou a pele, ela já vai encaminhar pro músculo esquelético. O que acontece, a gente tem um período ali de tempo ali, dá-se em média 7 dias, né? Dá-se em média uma semana, duas. Até que esse. É porque a característica dele não é atingir a musculatura, tá? É muito raro. Uhum, A musculatura e também o pulmão. Isso é a complicação da larva migras cutânea, tá? São as complicações, sim. né? Não é comum, mas há situações que a gente vai encontrar, tudo bem? Então, o que que acontece? Por uma questão de risco, né? Quando o diagnóstico ele é feito de maneira efetiva, a gente começa logo com os tratamentos para quê? Para evitar essas complicações. Tudo bem? Porque dependendo ali do porte ali do indivíduo, isso facilita muito a penetração desse tipo de aumento no sistema desse hospedeiro. Por exemplo, se ele tem ali a parte ali da pele dele prejudicada, a região tegumentar prejudicada, isso favorece a perfuração desse aumento e ali vai haver o extravasamento, né, a disseminação. Isso acontece. Porque a nossa pele, ela tem várias camadas, ela apresenta um quantitativo muito grande de colágeno, de queratina, de carboidrato também. A carboidrato a pele tem, tá? E isso favorece que isso confere à pele certa rigidez. Por isso que alguns deles vão ficar justamente alocados o quê? Nessa região, na região que a gente chama de derme, que é a segunda camada de pele que a gente tem. Mas em alguns casos pode haver disseminação e certos deles vão ficar ali na parte muscular. Tudo bem, Maicon? Agora, Uhum, a complicação mais severa é que essas larvas elas entram na circulação e elas migram ali o pulmão, da mesma forma como acontece da duodenale. Tudo bem? E ali vai se desenvolver esses sinais e sintomas que eu acabei agora de falar pra gente. Tudo bem? uhum. Tá. Quer fazer alguma pergunta? Pode falar. Que é o tempo aqui que eu vou mudar aqui o Não, slidezinho. não. Né? Então, ó, de uma forma que geral, o que a gente vai entender aqui com essa espécie que provoca o bicho geográfico? A gente vai entender que a espécie brasiliense, ela vai o quê? Ela vai parasitar o intestino de cães e gatos. Né? Então é típico dela parasitar ali. E a canino também, né, vai parasitar, obviamente, que o cão, né? Por isso que tem esse nome. Ela tem em média ali de 1 centímetro de comprimento, né, o tamanho dela, mas ali nas formas ali ovulares e o primeiro estágio, elas vão apresentar uma forma microscópica. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Aqui que tá, né? Então, ó, o que ele vai provocar? Conforme ele vai perfurando, ele provoca no indivíduo uma inflamação da pele que a gente chama de dermatite serpeginosa, ou também é chamado de dermatite linear, que dá-se o nome desse mapa, né?
O solo, né, o ambiente ali do estágio de infecção, né, da larva 3, né, em contato ali com locais ali de cães e gatos, né, a gente tem uma maior prevalência. Agora, olha só que coisa interessante. Tanto o cão como o gato, eles são hospedeiros ali de vários tipos de aumentos, principalmente o gato, né? Então, e outra coisa, esse gato, esse cão e gato que a gente está falando, não é cão e gato silvestre, não. Doméstico também, tá? Ué, doméstico também? Sim. Porque em contato ali com outros cães, em contato ali com o solo, ali, você está passando ali com o teu bichinho ali, em contato ali com outros solos, ele pode ali acabar se contaminando e ele pode ser uma fonte de contaminação para a gente. Então, há uma grande complicação. Por isso que os veterinários, eles falam que não é legal o cão dormir na mesma cama que a gente deita. Isso não é aconselhável, tá? Então, além das secreções ali que eles têm, né, como a região anal deles tem várias pregas, ali fica inoculado, né, esses tipos de aumento e a gente acaba ali, infelizmente, se contaminando. Isso não é legal, tá? Então, essa é uma complicação que se dá, tá? Outra coisa, aqui, ó. Olha as formas aqui, tá vendo? Que ele apresenta aqui no Uhum. indivíduo. Isso aqui não é o tamanho dele. Tem muita gente que pensa que isso é o tamanho do verme. Não é. Isso são as aberturas que ele provoca naquela região. O que a gente observa aqui? A gente observa formação de vesículas, tá? Essas bolhas a gente chama de vesículas. Isso desenvolve por um processo inflamatório. Essa região é uma região que há uma grande concentração de eosinófilo, por isso dá a eosinofilia, que é o aumento de eosinófilos na corrente sanguínea, tá? E isso também provoca a quebra, né, dos elementos que constituem a região tegumentar. Obviamente, conforme ele vai perfurando, ele vai fazendo essas cavitações, isso ali, se ele pega em um vaso, dá complicação para o indivíduo. Tudo bem? Deixa eu ver aqui se tem mais coisas. Tá, né? Uma coisa que é interessante a gente saber é que a forma 3, né, desse tipo de larva a gente chama de Toxicara canis, né? E secundariamente por larvas Toxicara cat e Ancylostoma canino, né? São as formas ali que a gente tem que vão se desenvolver esses tipos de larvas migras. Mas é interessante que a gente saiba o seguinte, que as que mais desencadeiam a doença é o Ancylostoma brasiliensis e o Ancylostoma canino, tá? Por que eu tenho mais dois tipos de espécie? É porque no grupo dos nemátodes, a gente tem outras espécies que podem provocar esses tipos de larvas, tá? A diferença se dá no quantitativo de quantos, abre aspas, quantos dentes eles apresentam. Então, às vezes, um apresenta apenas um único par, outro apresenta dois pares, outro apresenta três pares. Esse quantitativo de pares vai depender da localidade. Então, por exemplo, às vezes um apresenta um par na região ventral, parte de cima. Outro apresenta dois pares na região dorsal, parte de baixo, né? E também pode apresentar ali nas regiões laterais. Vai depender ali da morfologia dele, tudo bem? Dependendo do quantitativo de Sim, pares sim. que ele apresenta, eu dou um nome ali para ele. Tá ok? Tranquilo? Ah, tá. Tá? Tranquilo. Deixa eu passar aqui, ó, as larvas aqui, tá? Ó, formato aqui cilíndrico, né? Tem uns também que chamam de formato ovoide, né? Eu não entendi por que ovoide, né? E aqui nessas É, regiões, eu também ó, estou procurando. pode ser por causa disso aqui, né? Esses formatos aqui de espirais, né? E aqui nessas regiões, isso aqui a gente tem a ventosa oral, tá? Ventosa oral, e nessa ventosa a gente tem aqui essas estruturas que vão permitir a ancoragem, tá? Uma coisa interessante que eu me esquecer, tá? Retornando à larva migras visceral, além da anorexia, além da hemorragia interna, além da hipoproteína no sangue, uma coisa também que esse indivíduo pode ter é a diminuição de ferro, tá?
Então, esse indivíduo ele pode ter uma anemia, tá? Porque quando eu tenho carência de ferro, eu provoco anemia. E a explicação é o seguinte: o ferro ele atua como um captador de oxigênio, tá? E esse ferro é importante para quê? Para a formação das hemácias. Então, quando você observa a hemácia microscopicamente, a gente consegue ali, ver as cadeias, os íons de ferro, né, ligados aos de oxigênio. Por isso que ele consegue carregar oxigênio para toda a parte do corpo, né? Então, quando ele está localizado ali no estômago, ele perfura, ele consegue quebrar aquelas hemácias, então ele consegue defragar, né, o ferro ali da hemácia, e aquilo ali provoca o quê? Aquilo ali vai provocar uma diminuição da concentração férrica no sangue, né, desencadeando numa anemia, ok? Uhum. Tá? Agora veja bem, por mais que ele venha provocar anemia, o nosso fígado ele tenta aumentar a concentração férrica. Então, ele tenta ali aumentar a quantidade ali de hemácias no sangue, então aumenta-se a hematopoese, né? E aí você vai me perguntar, ué, mas pô, se ele está quebrando ferro, como é que ele vai aumentar a hematopoese? Porque o teu corpo ele age como uma defesa. Se está faltando alguma coisa, o teu corpo vai entender o quê? Vamos aumentar ainda mais a Tem que produção, repor. né? Uma coisa, por exemplo, Uhum. você está construindo um prédio e liga o rapaz falando, olha, tá faltando cimento, o que que você vai fazer? Vamos produzir mais cimento, né? Logicamente que, pô, quando você vai levar o cimento, durante a rota ali, tu perde aquele material, mas a produção ela aumenta, o problema está no percurso. A mesma coisa vai acontecer aqui. Ele aumenta a concentração, tá, de hemácia, ele aumenta a Uhum. concentração de produção de hemácia, só que quando a gente for observar o histórico sanguíneo desse indivíduo, a gente chama ali de hematócrito, né, no hemograma. O hematócrito ali do indivíduo, a gente vai observar o tamanho das hemácias. Isso é interessante para você saber o porquê. Você de análises clínicas, você sabe melhor do que ninguém que o exame de sangue, que o pessoal, que o hemograma completo, ali você tem todo o quantitativo de células sanguíneas. Agora, quando a gente está falando do hematócrito, eu estou falando do exame específico para as hemácias. E ali dentro desse tipo de exame, a gente vai verificar a concentração férrica, a gente vai verificar a velocidade de formação dessas hemácias, existe esse exame. A gente vai verificar também o tamanho dessas hemácias. E aí é que mora a situação. Porque não adianta eu aumentar a produção se que o tamanho dessa hemácia ela se encontra o quê? Diminuído. Tudo bem? Tranquilo? E ali eu vou desencadear um processo que de anemia nesse indivíduo. Tudo bem? Quando eu digo tamanho, eu não estou falando de É. quantitativo, eu estou falando do tamanho dessa hemácia. Tanto é que existe uma doença, não é provocada por esse verme, não. Existe uma doença que a gente chama de anemia megaloblástica. Não sei se você já ouviu falar, né? Anemia megaloblástica. A anemia megaloblástica, ela é uma anemia que ela é provocada por um aumento exorbitante da hemácia. A hemácia ela fica macro, ou seja, grande, nucleada. Ela aumenta tanto o tamanho dela, mas tanto, 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 que ela não consegue captar oxigênio. Eu tenho um aumento exorbitante dela, mas é inútil para a captação de oxigênio. O que vai acontecer? Anemia. Tudo bem? Tranquilo? Eu te cortei. Fala o que você queria me dizer. Eu não sabia, no caso, tem uma hemácia macro Uhum. que não vai conseguir carregar. Grande que você está falando, aí é de outra doença, né? Isso, Sim. Ela não é, consegue. no caso. Ela não consegue porque o que, que acontece? Eu tenho uma alteração morfológica dela. Lembra que qual é como é a hemácia? Né? Ah, é formato vermelho. Não. Formato vermelho, isso é criança de quarta série que fala assim. Como é que eu, quarta série que fala assim. Como é que é o formato da hemácia? Ela é o quê? Ela é anucleada. Se ela é anucleada, não possui núcleo, obviamente. Mas vamos lá, tem um porquê. Ela não tem núcleo e por ela não possuir núcleo, ela é o quê? Ela tem um formato quê? Côncavo,
né? Nunca. Isso aí, essa concavidade dela é para ter captação o quê? De oxigênio. E dentro dessa concavidade eu tenho grande concentração o quê? De ferro. E esses ferros eles vão se ligar um no oxigênio. Tudo bem? E ali eu consigo, né, levar esse oxigênio para toda a parte do meu corpo. Agora, quando eu tenho um aumento dela, você concorda com essa concavidade, o que vai acontecer? Ela estufa, ela aumenta, né? E aí eu não consigo o quê? Captar esse oxigênio dentro dela, ou seja, ela se torna uma Vai inútil. ficar tipo meio arredondada, né? Exatamente, como se fosse um balão. O balão ali, quando ele não está cheio, você Por consegue isso. botar alguma coisinha ali dentro, ali, formando tipo um saquinho. Agora tu enche o balão, tu não consegue colocar nada dentro dele. Pro lado de fora, né? Hum, A mesma coisa ali acontece com a hemácia. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Então, lembrei o nome. É o que a gente chama de micrótico e macrótico. Né? Micrótico é a massa no tamanho muito pequenininho e macrótico é a massa em um formato muito grande. Tudo bem? Tranquilo? Essa anemia vai favorecer o quê? Um estágio micrótico da hemácia. Tá? Então isso é importante. Ok? ok, Tá? Isso eu estou falando dessa espécie aqui que a gente chama de visceral. Tá até aqui o nomezinho aqui pra gente aqui. Beleza? Tranquilo? Show? beleza. Agora, pô, Tobias, você tá repetindo tanto, pô, a aula tá sendo gravada, eu sei, pô. A aula tá gravada quando tu filma. Aqui a gente tá ao vivo. O que acontece é o seguinte, mais uma vez, o que você tem que entender é que tanto a cutânea, que vai provocar o bicho geográfico, né? Ou o bicho de praia, né? As pessoas chamam. Lembrando que não se dá somente em praia, tá? Ou essa visceral, a gente tem que entender que cão, gato é o hospedeiro dele. Nós só seremos a forma infectante. Tudo bem? Tranquilo? Show? Uhum, Tá? Agora, o meio de contaminação deles se dá através da perfuração da pele. Tá? Em alguns casos, como dessa criança aqui, ela consegue perfurar, penetra ali na circulação e desencadeia todo o processo que a gente falou. E outra situação, o que pode ser? Pode ser através da ingestão de água ou alimento ali contaminado. Tudo bem? uhum, Isso pode acontecer. tudo bem. Tá? Uma coisa interessante é o seguinte: tem muitas pessoas que têm esse hábito de, por exemplo, o bichinho dele ali defecou, né? E ali fez um cocô durinho, né? Aquele sólido. E aí a gente tem o costume, né? Quando eu falo a gente, não estou falando a gente aqui não. As pessoas têm o costume de pegarem um papelzinho, tirar, né? E jogar fora. Porque como não manchou o piso, não precisa que colocar ali Uhum, um desinfetante. Isso é errado, tá? Por mais que não manche, há a presença desse tipo de protozoário ali. Não só protozoário, como sei lá, algum tipo de bactéria. Perdão, uhum, pode haver, tô ajeitando minha fala, pode haver a presença de um protozoário, né, ser unicelular, como também pode haver a presença de ovos dessa espécie de aumentos. Tudo bem? Melhorei aqui a fala. Então ali tá ali aquele piso ali contaminado. Então, por exemplo, a gente pisa ali descalço, né? Então a contaminação pisou ali descalço ali tem e ali a gente acaba ali se contaminando. Tudo bem? Então tem que tomar cuidado. É igual aquela historinha, o biscoito caiu no chão, né? Ah, eu tô aqui em casa, né? O chão uhum, de casa que é limpinho, né? Acabei de passar um pano molhado, né? uhum, Aí vai, pega aquele biscoito ali no chão, põe na boca, quer dizer, tá contaminado. Então, casa que tem ali cão e gato, não tô mandando para sacrificar não, mas tem que ter um cuidado importante, porque esse é sério. Porque as pessoas quando criam cães e gatos, elas estão muito associadas o quê? Com a vacina antirrábica, né? A preocupação é só é, essa. Não, ele está vacinado. Quais as vacinas tomou? Só contra a raiva. Tá, mas e as outras? Tem outras? Tem outras vacinas, né? Que aquele cão ali ou aquele gato ele deve ser acompanhado. Então isso é importante. Tem vacina, isso é na parte da veterinária. Tem vacinas que elas previnem com que esse bicho venha se contaminar por aumento ou protozoário, tá? Então isso é importante. Então a pessoa que tem cão e gato uhum, ali, é importante fazer um acompanhamento ali com o veterinário. É aquela famosa história, né? Tem bicho, tem que criar. E é verdade, né? sim, Bom, então
A terceira coisinha também que a gente tem que entender é que na larva visceral, a contaminação geralmente se dá através ali de alimentos contaminados, então penetra ali no estômago, desencadeia aquelas funções. Na cutânea é onde ela penetra ali na pele e ela fica ali na pele do indivíduo, provocando aquela manifestação que a gente já aprendeu. Tudo bem? Tranquilo? De boa? Bem tranquilo. Tá? Aqui também, né? O intestino, né? Eles vão parasitar, né? O cão e o gato, eles podem, né, chegar a um tamanho de 4 a 10 cm, né? E as fêmeas de 5 a 10 centímetros, né? Esse é o tamanho ali que eles podem se desenvolver dentro desses animais, tá? Essas larvas é o que a gente chama, né, que o veterinário chama que tem cachorro ou gato, são os vermes que dão a doença no coração do bicho, tá? É justamente essas larvas aqui que a gente está aprendendo. Alguém já ouviu já? Olha, toma cuidado com o cachorro, que ele pode ter uma larva que dá no coração dele. É justamente dessa espécie aqui. Tudo bem? Tranquilo? Isso é típico deles, mas nós, infelizmente, podemos nos contaminar, né? Uhum. Aqui é o ciclo de reprodução de cada espécie. Isso aqui a gente já aprendeu, né? Aqui é a patologia, né? Larva migrans cutânea, tá? Então, lembrei a outra parte. Pode se dar também nas nádegas, então pés, perdão, região das mãos e região das nádegas. São os locais ali comuns. Tudo bem? Tranquilo? Tá? A patologia da larva migras visceral, né? Ela vai ser liberada do intestino delgado, invade a mucosa, né? E pela circulação venosa são levadas ao fígado, vasos linfáticos e pode ser diretamente transportado ao coração ou o pulmão. Tudo bem? Aqui é o diagnóstico de cães e gatos, né? Que não é a nossa situação, vou explicar pra gente qual vai ser a nossa situação, né? O que acontece? Vamos lá, vou falar do diagnóstico aqui pra gente, né? Dos seres humanos, que é o mais importante. O que acontece? Um dos métodos, né, para a gente conseguir observar essa, essa infestação, né, se for do bicho geográfico, apenas os sinais e sintomas já o médico ele consegue dar o diagnóstico e com isso ele já entra já com os medicamentos aonde vai fazer a terapia desse indivíduo. Então, o indivíduo apresentando a sintomatologia já é um aporte para o paciente. Tá? Agora, o diagnóstico laboratorial, a gente tem o que? A amostra de fezes. Então, a gente faz aquela técnica ali de sedimentação, são várias técnicas de sedimentação, perdão, que a gente tem, e ali a gente consegue verificar a contagem de ovos. Leva-se a análise microscópica, os corantes são os mesmos que a gente aprendeu no ensino anterior, né? E ali, através do microscópio, a gente consegue observar esse tipo de ovo. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Tá. Tu vê que é uma aula bem tranquila, né? Bem leve, né? Oi, alguém me chamou. Não, você falou do corante. Eu tô tentando ver se eu me lembro. Acho que é o glucol, né? Lugol. 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 Uhum. Lugol. Eu que entendi Lucol, né? É Lugol com G, né? Tá. Vamos lá. Como é que é o tratamento, né, para essas espécies? Né? Eu estou falando de uma forma geral, tá? Que tanto vai servir de uma como vai servir para outra. O tratamento é bem simples. A gente tem desde pomadas até os medicamentos. Então, por exemplo, a gente tem um medicamento que hoje em dia o pessoal está jogando para vírus, né? A gente tem a ivermectina, né? Que está aí no mercado, é a mais famosinha, né? Era barato, hoje em dia está caro, né? Então a gente tem a ivermectina, ela é utilizada tanto para larva migras visceral como na larva migras cutânea. A gente tem o mebendazol, tá? As doses ali, por exemplo, a ivermectina ela pode ser uma dose única. O mebendazol, que também é chamado de albendazol, né? Ela pode ser 2 vezes ao dia, tá? E a gente também tem um medicamento que é o que a gente chama de Pirantel. Pirantel é um medicamento
tá? Que ele vai ser utilizado para as pessoas que têm, como se diz, alergia, intoxicação pelo mebendazol ou pela ivermectina. Então, é uma terceira escolha de tratamento ali que o médico ele tem para oferecer o paciente. Tudo bem? Tranquilo? Ele tem que dar esse medicamento, esse Pirantel para o cliente? Não. Ele só vai dar a partir do momento que talvez esse indivíduo tenha ali uma toxicidade com os medicamentos anteriores. Tudo bem? Tranquilo? Ele faz ali o acompanhamento, ele faz o tratamento com esse medicamento e ali a gente consegue ali observar ali como se diz, a morte, a destruição desses aumentos. Tudo bem? Tranquilo? Se eu não me engano, esses medicamentos eles incapacitam, né, a captação de oxigênio e com isso ali eles não conseguem fazer a sua reprodução aeróbica e infelizmente eles morrem. Tudo bem? Tranquilo? Quarta observação, né? Eu estou me lembrando aqui, estou falando aqui, eu estou me lembrando. A larva migrans visceral, ela dá no estômago, ela ela perfura o fígado e também ela dá no pulmão. E quando ela entra ali na área ocular, aí ela muda o nome. Ela se chama larva migrans ocular. Tudo bem? Mas como é que é o modo de reprodução? Como é que é o ciclo biológico? São todos iguais. Depende ali da espécie e depende ali do trajeto onde ele vai desencadear. Tudo bem? Tranquilo? Show? Então, essa era a coisinha que eu queria falar com vocês de uma forma rápida, de uma forma simples, tá? Sem perder ali o conteúdo. Tudo bem? Bom, era nesse hoje, né? Nesse hoje, né? No dia de hoje, né? Eu queria só trazer isso aqui para vocês, né? Que era o que estava faltando ali das espécies. E aí no sábado agora a gente vai e encerra, né? Esse conteúdo, tá? Essa aula daqui eu consegui gravar, tá? Vou até parar até aqui a aula.